Foi deixado a página 310, 311 da apostila de Geografia, capítulo 8, o clima e a vegetação nas paisagens do município. Então, vocês iriam ler a página 310 e iriam responder as 3 perguntinhas no caderno de Geografia, tá? Colocando a data e a página, certo? Então, espero que vocês tenham feito. Eram para analisar as 2 fotografias A e B e responder as 3 perguntinhas. Agora eu vou fazer um comentário sobre este começo de capítulo. Então, a gente percebe que neste capítulo, na figura A e B, representa a vegetação e o clima, certo? Pessoal, então nesta página tá pedindo para vocês comparar o município onde vocês moram, né? Se tem características com estas paisagens retratadas nas 2 fotografias, certo? Vamos falar um pouquinho por que a chuva ela tem uma grande influência na vegetação e nas paisagens. Então vamos lá. Então a quantidade de chuva é determinante para caracterizar os diferentes tipos de vegetação. A maior incidência de chuvas permite o desenvolvimento de uma grande variedade de espécies, proporcionando uma vegetação mais abundante, como a fotografia A. Então, com a menor incidência de chuvas, algumas espécies vegetais se adaptam à ausência de água para se desenvolver, como é retratada na fotografia B. Você pode analisar que é uma paisagem um pouco mais seca, né? Então parece que está faltando água, diferente da fotografia A, que é uma vegetação mais verde, né? Tá bonita. A chuva influencia muito na vegetação das paisagens. Vamos agora para a página 312, o tempo atmosférico. Pessoal, o que é um tempo atmosférico? Vamos pensar? Então, vamos conversar sobre isso. É o estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Para determiná-lo, face à constatação dos fenômenos atmosféricos ou elementos do clima, a temperatura, a pressão, o vento, a umidade e precipitações, como a chuva, o granizo e a neve. Vamos lá. A manchete a seguir indica uma característica muito comum do tempo atmosférico. Ele está sempre mudando. Leia. Semana deve acabar com nova mudança no tempo, mais frio e chuva em Piracicaba. Pessoal, o município de Piracicaba está localizado no estado de São Paulo, tá? Pessoal, como está o tempo atmosférico no município onde você mora? Vamos pensar um pouquinho? Bom, aqui onde estou está um tempo ainda nublado, mas a previsão é para tempo firme, ou seja, tempo mais quente. Então, não haverá possibilidades de chuva. E aí onde vocês moram? Como está? Vamos continuar então a perguntinha 1 da página 312. De acordo com a manchete, o que acontecerá com o tempo atmosférico de Piracicaba? Analisando esta manchete, pessoal, o que acontecerá? Então, a gente percebe que irá ter uma mudança no tempo. O tempo irá ficar mais frio e chuvoso, né? Frio e com chuva. Então, podemos notar algumas das principais características do tempo atmosférico. Ao perceber a temperatura do ar, se está mais frio ou quente, observando se há nuvens no céu e anotando a quantidade de chuvas e o comportamento dos ventos. Em um mesmo dia, podemos ter condições bastante diferentes de tempo atmosférico.
Um dia que amanhece chuvoso e frio pode apresentar céu ensolarado e calor durante a tarde e esfriar novamente à noite. Por exemplo, as paisagens a seguir retratam as mudanças do tempo atmosférico de um dia em um mesmo lugar. Observe as duas fotografias abaixo, tá? Então aqui eu tenho o período da manhã, com o céu ensolarado e presença de nuvens em Manaus, Amazonas. E tem o período da tarde, com o céu repleto de nuvens carregadas e a ocorrência de chuva em Manaus, Amazonas. Pessoal, aqui em São Paulo não fica diferente, né? O nosso tempo atmosférico, ele muda também. Às vezes pela manhã está um tempo ensolarado e aí vai finalizando a tarde, o céu já vai ficando repleto de nuvens, né? Ou até mesmo chove. Então, o nosso tempo atmosférico passa por grandes mudanças todos os dias. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o clima na página 313. Então, para definir o tipo de clima que atua em um lugar, é necessário registrar e analisar as variações do tempo atmosférico durante cerca de 30 anos. Vamos falar então um pouquinho sobre o clima. O clima é o conjunto de características do tempo atmosférico: vento, temperatura do ar e quantidade de chuva, que ocorre com maior frequência em um determinado lugar. Em nosso planeta ocorrem diversos tipos de clima, alguns mais quentes, outros mais frios, uns mais chuvosos, outros mais secos. Observe alguns exemplos nas paisagens a seguir. Então vamos observar, pessoal. Então podemos observar aqui o que? Essas paisagens, elas indicam o que? As características do clima do lugar, como nebulosidade, luz solar, ventos e etc. Então, aqui, a paisagem de uma área do município de Araucária, no Paraná. O clima que atua neste lugar é o subtropical. Esse clima apresenta temperaturas elevadas no verão, é mais baixas no inverno, com chuvas bem distribuídas durante o ano. Agora vamos para a paisagem abaixo. Paisagem de uma área do município de Itacaré, na Bahia. O clima que atua nesse lugar é o tropical úmido. Esse clima apresenta temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então vamos para o exercício 2, tem uma perguntinha. Vocês irão copiar no caderno de geografia e responder, tá? Então, em algum momento do ano, as características do clima do município onde você mora são semelhantes às retratadas nas fotografias acima? Agora vamos observar pela nossa janela e ver como que está o nosso clima. Se está igual à paisagem 1 ou igual à paisagem 2. Vamos observar, pessoal. Vamos agora para as atividades da página 314 e 315. Atividades. Leia a manchete abaixo. Ventos trazem mais frio para a capital do Brasil durante as madrugadas esta semana. Então vocês irão responder: A. De acordo com o que você estudou, a manchete se refere a uma mudança no tempo atmosférico ou no clima. B. Como você chegou a essa conclusão? 2. Escreva a letra T para as frases que se referem ao tempo atmosférico e a letra C para as frases que se referem ao clima, certo? 3. Da página 315. Atividade. Anote a seguir as características do tempo atmosférico que você pode verificar no dia de hoje, nos períodos da manhã, tarde e noite. 4. Escreva as condições do tempo atmosférico da paisagem da fotografia abaixo, tá? Então, praia em Fortaleza, Ceará. Vocês irão escrever como está
o tempo atmosférico aqui, tá? Para vocês. Vamos continuar a previsão do tempo. A previsão do tempo indica como estarão as condições atmosféricas para os próximos dias. Em geral, as previsões são feitas com base em imagens de satélites artificiais, das quais se obtém muitas informações sobre direção e velocidade dos ventos e temperatura do ar, que depois são analisadas com o auxílio de computadores de alta tecnologia. Essas previsões são divulgadas diariamente pelos meios de comunicação e orientam a população em diversos momentos do seu dia a dia. As pessoas podem consultar a previsão do tempo para saber se vai chover ou fazer frio. Por exemplo, no campo, a previsão também é muito útil para planejar os melhores dias para o trabalho com o plantio ou com a colheita, entre outras atividades. Pessoal, acima, ao ladinho do título A Previsão do Tempo, aí ao ladinho tem uma bússola, tá? Está escrito cartografia, tá? Então esse ícone representa uma bússola, é um instrumento de orientação, certo? Vamos observar o vídeo para a precisão da bússola. Agora, veja o mapa da previsão do tempo a seguir. Então, aqui é o mapa da Bahia, a previsão do tempo para 8 de junho de 2017. Tá? Vejam abaixo a sigla. Então, aqui, ó, sol com poucas nuvens. Tá vendo? Tem o solzinho, né? E abaixo as nuvens. E ao lado, o sol com possibilidade de chuva. Então, eu tenho o sol, tenho as nuvens e tenho a chuva. Vamos lá. Satélites artificiais, equipamentos construídos pelo ser humano e lançados no espaço para realizar uma trajetória em torno de outro astro a fim de capturar informações. Aí eu tenho uma perguntinha abaixo, tá? Vocês irão copiar no caderno de geografia e responder. De acordo com o mapa, qual é a previsão do tempo na Bahia para este dia? Então, vocês irão responder. Praticamente a resposta já está aí nessa sigla, tá? Vamos fazer um pequeno comentário. A gente percebe que tem sol com poucas nuvens na maior parte do estado, tá? E o sol com possibilidade de chuva no litoral do estado. Observem que eu tenho aqui o sol com possibilidade de chuva, está próximo ao mar, tá? Então, aqui é o litoral. Agora, página 317, atividades. Pesquise em jornais ou na internet a previsão do tempo para o município onde você mora. Anote as informações que você obteve nos espaços abaixo. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, vocês irão colocar o nome do município, previsão do tempo para, né? Vão colocar a data. Irão observar como está a temperatura máxima, a mínima e a média. Possíveis características visíveis do céu. Então, vocês irão observar, está ensolarado, com poucas nuvens, nublado e etc. Só um exemplo aqui para vocês sobre a temperatura. Sempre no repórter, quando eles estão passando o clima do tempo, eles colocam a máxima para hoje, a mínima e a média, tá? Então, seria essa resposta aí. São os números. Exemplo, a máxima para hoje é 29, a mínima 22, a média 23, tá? Então é mais ou menos por aí. Vamos responder a perguntinha A. Escreva uma frase para descrever a previsão do tempo que você pesquisou. B. Agora desenhe um símbolo para representar as condições do tempo atmosférico que você descreveu. Exemplo, pessoal, na página 316, não tem aqui os símbolos abaixo?
o sol com poucas nuvens, o sol com possibilidade de chuva. Então vocês irão fazer o símbolo aqui, conforme o que você pesquisou da previsão do tempo acima, certo?